Abra sua Bíblia comigo no livro de Atos, capítulo 20. Atos capítulo 20. Evangelho rico. Costumamos dizer que o livro de Atos não termina, né? O livro de Atos é um livro que dá continuidade. Nós somos a continuação do livro de Atos dos Apóstolos. O interessante é que esse livro, ele talvez não deveria ser chamado de Atos dos Apóstolos, deveria chamar de Atos do Espírito Santo. Atos do Espírito Santo, porque você vê a pessoa do Espírito Santo trabalhando poderosamente em toda a extensão desse livro, desde o começo até o fim. Atos do Espírito Santo, atos do poder de Deus na vida dos apóstolos. Capítulo 20, versículo 7. Capítulo 20, versículo 7, diz assim: no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até a meia-noite. Havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos, e estando um certo jovem por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Porém Paulo, descendo, inclinou-se sobre ele e abraçando-o disse: não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E subindo e partindo o pão e comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada, e assim partiu. E levaram vivo o jovem, e ficaram não poucos consolados. Amém? Curva a sua cabeça um pouquinho, no nome de Jesus. Espírito Santo, nós cremos na sua palavra, cremos que em todo momento que nós aqui passamos na área da adoração, e agora nesta oração que fizemos, o Senhor está presente conosco. Em meio à sua palavra, de forma alguma, meu Pai, o Senhor nos dispensaria, porque há uma unção nas nossas vidas, e será liberada a vida do teu povo que aqui se encontra, esse povo que precisa de vida na vida, precisa do Espírito Santo, de exemplos, de pastores que sejam exemplos, pastores que sejam referências. Meu Pai, que tanto eu quanto os pastores dessa igreja possam ser referência, que tanto eu quanto os discipuladores dessa igreja possam ser referências para os que estão se chegando, para que, meu Deus, pessoas sejam tocadas pelo poder do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, meu Pai, é que eu desejo para a sua igreja neste momento. Amém e amém. Temos uma história aqui bem interessante. O apóstolo Paulo, um homem que era viajante, né? Abria a igreja, estava sempre ali viajando para lá, viajando para cá, e hoje nós temos uma comodidade, tem avião, tem carro, tem bicicleta, tem uma série de mecanismos aí que pode ajudar, mas naquela época não, naquela época era a pé, nas vias que os exércitos romanos faziam, ou pelos navios, né? Pelas embarcações, e muitas vezes o apóstolo Paulo, nessas transições, ele acabava sofrendo alguns embates, naufrágios e assim por diante, mas ele não desistia, sempre continuava, estava sempre ali atuando poderosamente. E uma das coisas que o Paulo mais usava eram os seus argumentos. Ele tinha fé o suficiente para poder convencer os gregos, os romanos, os judeus da ressurreição de Cristo, ainda que muitos ali não acreditavam, mas sempre havia um grupo que se achegava. E Paulo agora está reunido no Senado. Paulo tinha uma incumbência, ele tinha que logo mais partir, mas naquele primeiro dia, no domingo, como hoje nós estamos fazendo,
Paulo começa a trazer uma palavra poderosa para aquele povo, que se reunia naquele local. A Bíblia diz que eles estavam no terceiro andar, e estavam ali Paulo pregando, e a Bíblia vai dizer que Paulo se alongava na prática do discurso, isso é, já estava perto da meia-noite, e Paulo ainda estava falando, Paulo ainda estava ministrando, Paulo ainda estava indagando sobre Jesus. Eu acredito que aquela multidão que ali se encontrava, aquele grupo de homens que ali se encontrava, estavam na sua maioria atônitos, vendo Paulo falar com tanta autoridade, Paulo falar com tanta veemência do Cristo ressurreto. Eu quero tirar alguns aprendizados desse momento aqui. Nós podemos aprender algumas coisas, porque o Espírito Santo começa a me revelar, e me revelava em casa nesse sentido, e eu quero compartilhar com você. Quero compartilhar com você que quando tem que acontecer um milagre, ninguém vai impedir, querido. Quando o milagre de Deus vai ocorrer, não importa, o diabo não tem poder sobre o grande poder de Deus. As forças do diabo não têm poder sobre a presença de Deus. O Paulo estava pregando a palavra, diz o texto. Paulo havia, já no seu coração, no versículo 7, diz que no primeiro dia da semana, no domingo, ele já estava separado para poder glorificar o Senhor. No partir do pão, ajuntava os seus discípulos para partir o pão, estava comemorando a Páscoa, era um dia especial. Paulo já tinha no seu coração ali de pregar. Ele sabia que o tempo não era favorável a ele, ele tinha que partir no outro dia, ele tinha que partir logo, então era necessário que a palavra fosse ministrada. Diga para o seu irmão: é necessário você ouvir essa palavra. É necessário você ouvir essa palavra. Meu querido, Deus tem algo para você nessa noite. E eu tiro um aprendizado aqui, nesse momento, porque o Paulo agora, ele começa a falar, e ele começa a ministrar, e que havia de partir no dia seguinte, falava com eles, e alargou a prática do discurso, alargou a prática da palavra, da ministração, até a meia-noite. Quem ficaria até meia-noite aqui hoje? Quem ficaria para ouvir a palavra até meia-noite? Naquela época, aqueles homens ficavam, aqueles homens tinham um compromisso tão fixado com a palavra, eles estavam ali propícios a receber, eles sabiam que a qualquer momento Paulo seria arrebatado deles, porque Paulo não era um homem de se fixar num local, talvez 1, 2, no máximo 3 anos, mas logo Paulo ia embora, e deixava ali os discípulos, ele estava acompanhado dos seus discípulos nessa reunião também. Naturalmente iria ficar alguns dos seus discípulos naquela cidade, para cuidar daquele povo, mas aquele povo queria ouvi-lo, aquele povo queria provar da palavra que saía da boca de Paulo, aquele alimento tão poderoso, aquele povo sentia a presença de Deus. Eu li um livro muito tempo atrás, do David Wilkerson, era um pastor americano, da década de 70, vou dizer para você, querido, coisa maravilhosa, ele que converteu aquele Nick Cruz, nas gangues americanas, já vou falar sobre, né, Nick Cruz. Ele converteu o Nick Cruz, que era... Você pode procurar na internet, você vai ver algumas coisas sobre o Nick Cruz, dando testemunho sobre David Wilkerson. Ele chegou até a agredir o David Wilkerson. E esse pastor, ele ia pregar nas praças, ele colocava a bandeira dos Estados Unidos do lado. Ele foi o primeiro pastor que foi tirado a foto com a Bíblia aberta. Quando ele ia visitar as gangues, ele fez isso e ficou uma marca do Evangelho, a Bíblia levantada. David Wilkerson tem essa história maravilhosa, um dos pastores americanos. E uma coisa interessante, que quando ele começa a propagar o Evangelho e começa a ministrar, ele vai no estádio de futebol, num estádio que tinha na época, não sei se era em Nova York, se não me engano. E ele começa a orar para que Deus realizasse esse sonho. Uma multidão estava ali para ouvir a palavra que saía da boca daquele homem. E tantos outros homens após Paulo ministrou e falava e trazia multidões para ouvir o discurso. Quero dizer para uma coisa para você: você é privilegiado em poder ouvir a palavra. Diga para o seu irmão: você é um privilegiado em poder ouvir a palavra.
Isso é um privilégio, tem de ser um privilégio para você. É um privilégio para a tua vida. E não importa o tempo que vai durar essa ministração, o importante é que você ouça e possa regozijar naquilo que Deus tem para você nessa noite. Porque o Espírito Santo quer agir com milagres neste lugar. E quando a palavra é pregada, o milagre é eminente, ele vai acontecer. Porque na palavra ministrada com poder e com unção, a cura, a libertação, a restauração da alma vai acontecer com certeza. A esfera que nós encontramos aqui é uma esfera espiritual, como Paulo também se encontrava. A Bíblia diz que aquele lugar estava iluminado. Aquele lugar estava iluminado tanto quanto está essa igreja hoje. Havia luzes, os candeeiros estavam todos acesos, assim, havia luzes do cenáculo, versículo 8, onde estavam juntos. Havia muita luz ali, mas a palavra de Deus, que saía da boca de Paulo, era como brasa viva aos corações daqueles homens. Eu digo uma coisa para você, querido. Não pode faltar luz na sua vida. A Bíblia diz que Jesus é a luz do mundo, a luz dos homens. Jesus é a luz que ilumina as nossas vidas, o nosso caminho. Quantas pessoas vivem em escuridão, estão num culto onde as luzes estão acesas, mas o coração está escuro, não consegue ser alumiado ou iluminado pela palavra. Deus quer trazer uma revelação para você. E sabe como você sabe você conhece que é uma revelação de Deus? Você só consegue entender uma revelação é quando algo está escondido e chegou a luz que revela todas as coisas. A luz revela todas as coisas. Na luz não tem como se esconder nada. E havia luz naquele lugar. Ali não era espaço para o diabo, não tinha espaço para o adversário. Ele sabia que ali não tinha condição de ele agir. Eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão. Se mantenha na luz, firme na luz, continue na presença. Deus está guiando o teu caminho nesse espaço físico. Onde você se encontra, Deus está guiando os seus caminhos. Dá para entender esse texto bíblico que o Espírito Santo controla nossas vidas. O tempo é dele. O tempo é dele. Paulo estava ministrando ali, começou antes da meia-noite, era meia-noite, nem partir do pão ainda tinha feito, não tinha ceado, era meia-noite, Paulo estava ministrando, e aquele lugar estava iluminado, e olha o que acontece, meu querido, quando a palavra é ministrada, o milagre acontece. Estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, ele devia estar bem curioso, devia estar ali preparado, para ouvir a palavra. O cenáculo talvez devia estar cheio. Eu estive no cenáculo em Israel, realmente cabe o número de 100 pessoas, cenáculo se remete a um grupo de 100 pessoas, não é um lugar muito grande, mas eu imagino, aqui não era lá em Jerusalém, era em outro espaço físico que Paulo estava agora, mas deveria caber talvez esse mesmo número, devia estar lotado, esse jovem estava ali, só que a prática da palavra, talvez o Eutico não tinha uma intimidade com Deus tão profunda quanto os outros, como os discípulos de Paulo, que deveriam estar atônitos, quanto talvez aqueles homens que ali se encontravam naquele espaço. Eutico estava um pouco mais afastado, na janela, sentado no parapeito ali, ouvindo, e o discurso se alongando, e a palavra se alongando. Ele não entendeu que ele seria uma ferramenta-chave para um grande milagre de Deus. Ele não sabia o que haveria de vir posteriormente. Eu digo para você, você está aqui, e quem está na dispensação do Senhor, meu querido, aleluia, quem está na dispensação de Deus, pode esperar, ainda que possa ser uma tragédia, Deus vai converter em milagre. Aquele menino não estava em qualquer lugar, aquele jovem, diz a palavra que ele estava no meio do povo do Senhor, e havia luz, e é estranho, porque quando há luz, não dá vontade de dormir. Concorda comigo? A maioria das pessoas é provado cientificamente que quando você diminui a luz, quando você está no lugar, abaixou a luz, se você estiver deitadinho, você vai, a probabilidade de você dormir é muito maior. Tem pessoas que dormem com luz acesa, mas a maioria das pessoas dorme com a luz apagada. Estava tudo iluminado, e eu tinha que estava no parapeito sentado, terceiro andar.
e foi tomado de um profundo sono, diz a palavra. Você está ouvindo a palavra, você está sendo lavado pela água da palavra, e muitas vezes nós estamos sendo tomados por um profundo sono. Há uma linha tênue entre a vida e a morte, e muitas vezes nós estamos nessa linha. Há caminhos que para o homem parecem perfeitos, mas são caminhos de morte. Os homens não valorizam tanto a palavra quanto deveriam valorizar. Quantas pessoas não puderam estar aqui, mas não puderam estar semana passada e retrasada, estão ocupadas com muitas coisas, ainda que estejam na luz, que receberam Jesus, que ouvem a palavra, mas não praticam os princípios que a palavra rege. E aí começam a ficar na linha tênue, pode cair a qualquer momento. E não era um lugar baixo, haja vista que era o terceiro andar onde ele estava. 2 metros, mais 1,70, 2 metros, 2, 4, estavam 5,5 metros a 6 metros de altura em média, se colocarmos dessa forma. E o Tico estava sentado. Diz a palavra aqui, no versículo 9: e estando certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo. Paulo estava pregando a palavra, Paulo estava ensinando em tempo e em fora de tempo, Paulo estava exortando, Paulo estava indagando que Jesus era aquele que iria trazer libertação, Paulo estava buscando trazer uma cura para aquelas pessoas através da palavra. Mas o que acontecia? Eutico talvez em algum momento da história estava disperso, Eutico em algum momento da história esqueceu que aqui havia luz suficiente para iluminar a sua candeia, que eram os seus olhos, para enxergar Paulo. Mas Paulo estava vislumbrando, o Eutico estava vislumbrando outras coisas. E é assim que ocorre na minha e na sua vida. Muitas vezes nós estamos dormindo no tempo que nós temos que estar acordados. Não necessariamente precisamos dormir um sono profundo, nada disso. É estar ouvindo, é estar vendo e não praticar. Quantas pessoas ouvem, veem e não praticam? O segredo do evangelho está em praticar a palavra de Deus. Ouvir e não praticar é a mesma coisa que blasfemar contra a palavra. Se você ouve os encaminhamentos que Deus te dá e não realiza, você está indo contra a palavra de Deus. O homem de Deus que interpreta, que conhece, que entende, que compreendeu os propósitos do Espírito Santo, a graça do Pai, já entendeu que é justificação pela fé. Se não cumpre a palavra, está em desobediência. Deus está te chamando para um novo despertar nessa noite. Desperta a tua alma, tu que dormes. Olha que a linha tênue para a morte é muito, muito perto. Naquele momento esse jovem é tomado por um sono profundo, diz a palavra. O que aconteceria isso? O que poderia acontecer naquele lugar? Eu quero dizer essa situação toda. O diabo não tem espaço, mas uma brecha que ele encontra, ele quer causar uma grande tragédia. Ele sabia que ia ser um grande alvoroço naquele lugar. Paulo já era perseguido por todos ali que se encontravam. Judeus, gregos, queriam sempre pegar Paulo ou armar armadilhas, situações para ele. E se aquele jovem morre através de um discurso naquele horário, seria terrível. Estavam todos preparados para aquele grande escândalo, para aquele grande problema. Meu irmão, você é muito importante. Você sabe que quando alguém morre espiritualmente, causa uma tristeza muito grande nos corações daqueles que estavam ali cuidando. Eu digo para você, não fique em cima do muro, não fique no terceiro andar, é muito perigoso, você pode cair, pode se machucar. Tome uma decisão, pule para dentro, venha para dentro, vai para mais pertinho de Paulo. Se eu estivesse lá, falava: Eutico, vem para cá, rapaz, sai daí. Eutico, vem para perto aqui, tu fica aí na janela, tu vai cair a qualquer momento, vai acontecer uma tragédia. O Paulo está até agora ministrando essa palavra. Eu sei que já passa da meia-noite, mas desperta tu que dormes. Diga para o seu irmão que está: desperta tu que dormes, fala para ele. Pode cutucar aí, fala: desperta aí, querido.
Acorda, é tempo de acordar, é tempo de se levantar para o Evangelho. O Espírito Santo controla as nossas vidas, o tempo é dele. Isso quer dizer, meu irmão, Paulo sabia o que estava fazendo, ele era guiado pelo Espírito Santo, ele ia pregar a palavra, e Deus estava fazendo um grande milagre. O milagre era iminente, porque agora Paulo, ele desce. Paulo estava no 3º andar, ministrando. Agora Paulo tem que sair da posição dele. Paulo tem que sair da posição dele, para ir lá embaixo, acalmar o alvoroço que foi feito. Às vezes o pastor tem que sair da posição dele, para ir buscar aquela ovelha que está caída, que está morrendo. O discipulador vai ter que sair da posição dele, para ir buscar aquele discípulo que está caído. Talvez nós vamos ter que abaixar, para ir lá para baixo, e buscar aquelas pessoas que estão gemendo de dor, que estão ali acamadas, que estão ali enfermas. Essa é uma obrigação daquele que serve ao Senhor. Paulo não omitiu no momento em que Eutico precisava dele. Paulo poderia falar, esse aí sofreu o que mereceu, porque estava disperso. Não, Paulo ele desce, porque daquele caso iria sair um grande milagre. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele, aleluia, abraçando-o. Era uma prática, sabe que Eliseu, Pedro, tinha essa prática, né? De deitar em cima da pessoa e aquecia aquele negócio todo, trazia vida na vida. É assim que faz. Quando você encontra alguém que está caído, pastor Jás, alguém que está caído, alguém que está ferido, você dá um abraço, você gera vida na vida da pessoa. A pessoa que estava morta, quantos de nós, no momento em que estávamos precisando de um abraço, chegou alguém, nos abraçou, nos trouxe vida? Alguém que desceu de onde estava, nos trouxe vida por um abraço. Quantos já passou por isso, meu irmão? No momento em que você mais precisava, talvez muitas pessoas te viraram as costas, mas veio um que te abraçou e que te levantou. Foi isso que Eutico viveu. Paulo agora está abraçando e disse, pessoas, olha só, irmãos, não vos perturbeis, acabe toda perturbação. Ah, pastor, porque foi embora? Ah, pastor, porque aconteceu aquilo? Ah, pastor, o que está acontecendo com a igreja? Pastor, o que está acontecendo com a minha célula, o meu discípulo, a minha discípula? Ah, pastor, meu discipulador. E fica uma perturbação toda, e Paulo diz bem claro, não vos perturbeis, que a sua alma nele está. O homem de Deus sempre tem uma palavra profética na vida daquele que está necessitado. Eu digo para você nessa noite, meu irmão, desperta, porque vai ter um grande milagre na tua vida. Oh, aleluia. Entenda isso. O inimigo quer te desestabilizar. Ele sempre vai querer te descontrolar. Essa é a função dele. Mas você está ouvindo a palavra, e não importa o tempo, você está na luz, debaixo da graça. Deus é contigo. Só você tem uma função: ir para o lugar certo, não dormir, não tosquenejar, não piscar e ouvir, atento à palavra de Deus. Fala, Pai, vai acontecer na minha vida. Acho que os discípulos falavam ali, nossa, o nosso discipulador está inspirado hoje. Paulo está inspirado. Aí um falava para o outro, é porque Paulo amanhã ele vai fazer uma grande viagem. Paulo ele vai ter que ir para outro lugar, vai ter que ir para Jerusalém, e ele quer imprimir nos corações dessas pessoas a palavra. Você sabia que Paulo sabia o que estava fazendo? Por quê, queridos? Porque era a última vez, talvez, que Paulo falaria com aquele povo. Porque logo depois, ele ia para Jerusalém, para nunca mais ver aquela nação. Aqueles homens queriam sugar, queriam ouvir tudo que Paulo tinha para falar. Eu não sei, queridos, o que Deus requer com essa palavra. De repente pode haver um grande arrebatamento. Aproveite bem e ouça o que Deus está falando. Quem tem ouvidos, ouve o que o Espírito Santo revela à igreja.
Deus está te chamando para você viver esse novo. Há um milagre para acontecer na tua vida, homem. Há um milagre para acontecer na tua vida, mulher. Atento esteja para que o Senhor possa se revelar para ti. Não fique se colocando como impedimento, não fique em cima do muro. Essa linha tênue é perigosa, você pode cair, se cair para o lado errado. Pode acontecer uma grande tragédia, se o homem de Deus não estiver perto. Eutico caiu para fora, do terceiro andar, com certeza deve ter batido a cabeça, a coluna, deve ter ficado numa situação precária, e a Bíblia diz, que ele estava morto, mas quando Paulo chega, e o abraça, a mesma fonte de poder que estava na vida de Paulo, é transferida para a vida de Eutico e o traz a vida. O Espírito Santo que habita na minha vida, que jorre na sua, e traga vida, meu irmão. Uma das coisas boas que eu aprendo no MDA é vida na vida. Vida na vida, essa é a referência. A transferência que fala é isso, meu irmão, é o testemunho, é vida na vida. Siga o seu discipulador, ame o seu discipulador. Seja investido por ele, fala: Pai, usa a vida daquele que está cuidando de mim com o teu Espírito, porque eu quero receber dele a mesma porção que vem do alto. Eutico estava ali e recebeu. Veja bem, no versículo 9 vai dizer no último trechinho: levantado, morto. Porém, descendo Paulo, inclinou-se sobre ele e abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a sua alma nele está. Olha só o que acontece, meu irmão, digo para você uma coisa, é por isso que nós temos e devemos confiar em Deus. Muitas vezes nós confiamos na força do nosso braço, a Bíblia diz: maldito é o homem que confia no homem, não é assim? Maldito é o homem que confia no homem, que confia em si mesmo. Eu confio no meu trabalho, eu confio na minha faculdade, eu confio no meu salário, eu confio na minha capacidade mental, eu confio na minha capacidade de conquista, eu confio em mim. Se não for o meu trabalho, as minhas possibilidades, se eu não estudasse, se eu não trabalhasse, se não fosse o meu salário, se não fosse as minhas condições. Maldito é o homem que confia em si mesmo. Uma das coisas é confiar em Deus, e nós vamos ver agora, nesse texto bíblico, como é importante confiarmos em Deus, estarmos na dispensação do Espírito Santo. Você quer ver milagre? Esteja na dispensação do Espírito. Quantas vezes você pensou em desistir? Quantas vezes? Sabe por que você está aqui? Porque você está na dispensação do Espírito. Você pode ter pensado em desistir de Deus, mas Ele nunca, a palavra nunca, nunca desistiu de você. Deus, Ele insiste na sua vida. Deus, Ele insiste. Que nós temos que ter em nossos corações é humildade para reconhecermos que quem está fazendo tudo é Ele. Diga: quem está fazendo tudo é o meu Senhor. Humildade. Mente humilde. Senso de insignificância moral e comportamento humilde, de preocupação altruísta pelo bem-estar dos outros. Veja mais, é a total ausência da arrogância. Mente humilde, ausência do eu. Paulo estava vazio de si mesmo. E quem era Paulo? Vai fazer uma exegese bíblica da vida de Paulo, você vai entender que Paulo era um homem sábio na palavra, escolhido para buscar todos os primeiros cristãos que se convertiam e
encerrá-los na prisão, se não matá-los. Paulo estava com as vestes nas mãos, no apedrejamento do mártir do Evangelho. Porque eu digo para você uma coisa: esse homem se esvaziou totalmente de si. No momento que ele encontra com Jesus no caminho de Damasco, Paulo não mais é o mesmo, e a sua vida é guiada pelo Espírito Santo. Há um grande ensinamento aqui, queridos. Quando nós vivemos um grande milagre, quando nós participamos de um grande milagre, nós não podemos deixar de forma alguma, de maneira alguma, que isso venha subir para os nossos corações. A minha célula está acontecendo, o meu discipulado está acontecendo, a igreja está enchendo, aleluia, ao meu trabalho. Não, humildade. Humildade é a palavra-chave. Humildade é falar: Pai, não por mim, mas apesar de mim isso tem acontecido. Não é o ministério de louvor, é apesar de cada um integrante, Deus tem feito. Não é o ministério da palavra, é apesar dos pastores, Deus tem agido. Não é o pessoal que trabalha, mas apesar de cada um, o Senhor tem trabalhado, tem operado. Porque eu digo para você, porque logo após acontecer isso, Paulo volta à sua função natural. Ele desceu para ir buscar, mas ele sobe para continuar. Ele sobe para continuar. Isso é um aprendizado muito grande, meu irmão. A soberba poderia ter entrado no coração de Paulo, e Paulo ter desistido e ido embora para dormir, mas ele realiza o milagre no Senhor e continua. Ele volta para pregar a palavra. Existia algo muito importante a ser feito ali. O pão ainda não tinha sido partido, ainda faltava gerar comunhão. O grande alvoroço, parecia que o diabo ia vencer aquela batalha, mas Paulo, ungido pelo Espírito Santo, foi usado e ousado em colocar as mãos sobre aquele eutico e levantá-lo. Deus, usando a vida daquele homem, faz com que agora ele suba da onde ele saiu, ele volte para a sua posição. É como se Deus falasse: Paulo, não pare, continue pregando a minha palavra, a minha graça te basta. Lá vai Paulo, sobe ao terceiro andar novamente. Diz assim o texto, versículo 11: e subindo, e partindo o pão. Partindo o pão. Sabe quantas pessoas perdem comunhão, querido? Quando não compartilham mais um pão com o outro. Sabe o que mais entristece o pastor? Quando não há mais partilha. Quando não há mais partilha do pão, é porque o egoísmo está exacerbado. Quando não há mais o compartilhar da bênção que foi recebida, do milagre que foi feito, das conquistas que foram alcançadas, da satisfação a ser dada, da prestação de conta que poderia ser feita. Tudo isso acontece numa mesa, tudo acontece no ambiente familiar, mas quando isso termina, não há mais o partir do pão. Aconteceu um grande milagre, mas ele não foi externado. Eu acredito que agora, o Paulo, juntamente com os seus discípulos, todos reunidos, e o próprio Eutico, está agora ceando ao Senhor. E o que aqueles homens faziam? Porque diz a palavra que acontecia algo interessante aqui. A Bíblia vai dizer que eles ficaram não poucos consolados, ficaram muito cheios de consolação. Sabe que é Paracletos está ao lado. O Espírito Santo está ao seu lado. O que é o Consolador? A Bíblia diz que o Espírito Santo é o agente consolador. O que é isso? Está ao lado. O Espírito Santo ao seu lado, meu querido.
E eles não foram poucos consolados, foram muitos. Havia muito consolo entre eles, havia uma alegria entre eles. Eles se sentiam protegidos pela presença do Espírito Santo. Meu irmão, isso é muito profundo. Ontem eu vou confessar, havia uma tristeza no meu coração. E ao sair daquela conferência, eu vi os irmãos indo embora, o outro indo embora, foram embora. Aí eu disse para um assim: eu vou lá abraçar o meu discipulador, vou dar um abraço no pastor Júlio e agradecê-lo por ter confiado em mim, por ter acreditado em mim em algum momento da história. E quando eu cheguei ali, estava o meu discipulador também, pensando assim, né? Porque ele almejava isso lá atrás. Em alguns GDs que nós fazíamos, ele falava sobre a conferência, sobre o MDA em ação, e cogitou alguma coisa sobre essa conferência. E aí eu pude abraçá-lo e falar: muito obrigado por ter acreditado em mim. Ele falou assim: não, você acreditou em mim. Você lembra? Lá atrás. Aí eu falei: lembro, pastor. Eu lembro. Sabe o que deu vontade? Deu vontade de não ir embora. Deu vontade de ficar ali, abraçado. Deu vontade de ficar ali, abraçadinho, sabe, irmãos? O poder de Deus é uma consolação tão grande. O Espírito Santo quer te abraçar, querido. O Espírito Santo quer te envolver. Paulo estava pregando aquela palavra há horas. E você vai ver algo nessa palavra. Paulo, ele volta, ele vai partir o pão. E sabe quando termina aquela ministração? No raiar do dia, Paulo ainda estava pregando. Hoje nós não suportamos mais estar juntos. Qualquer coisa nos tira da presença. Qualquer coisa arrebata os nossos sentidos. Qualquer meia palavra já nos tira da nossa posição, nos desestabelece, nos desagrega. Mas o Paulo estava ali focado, firmado. Ele sabia que ele ia deixar células abertas, casas implantadas com a igreja. Ele sabia que ia deixar discípulos ali formados. E ele não tinha tempo para ter algum tipo de situação de demora. Não, Paulo queria, porque angustiava até que Cristo fosse formado nos corações daqueles homens. Paulo não desistiu. Eu vou dizer para você, crente, cristão, homem e mulher de Deus, você não tem direito mais de desistir. Se isso é duro para você, entenda bem, imagine como é para mim. Nós não temos mais direito de desistir no Evangelho. É olhar para a frente e seguir para o alvo, porque no momento da aflição, o Espírito Santo vai te consolar. Ele nunca vai te deixar sozinho. Paulo discursava, Paulo falava, Paulo tinha as suas habilidades. Os grandes milagres aconteciam. Tem outros milagres anteriores. Quantas coisas aconteceram na vida deste homem. Os milagres se aconteceram nas nossas vidas também. Nós estamos em continuação do livro de Atos. Paulo fez milagres na sua geração. Foi referência. Foi um dos maiores sistematizadores da Bíblia. Metade do Novo Testamento, Paulo estava ali, presente, com as suas cartas. Epístolas pastorais, cartas evangelísticas, manifestações poderosas do poder de Deus. Paulo foi um homem ousado. Sabe o que essa palavra está nos dizendo hoje? Que nós somos os Paulos dessa época. O Atos não parou, porque o Espírito Santo continua agindo. Sabe quem quer te paralisar? O diabo. Você recebe milagre hoje, ele vai jogar no teu coração que foi por conta de você, que você é o cara, para que você venha cair lá na frente. Não, querido, se você receber milagre, saiba a quem exaltar. Se você foi o agente do Espírito Santo a realizar o milagre na vida do outro, saiba quem te usou para realizar o milagre. Quando isso acontece, as revelações da palavra acontecem na sua vida. Todo arrebatamento da sua mente agora cai por terra em nome de Jesus.
A estrutura do diabo é isso. Sabe o que ele faz, filho? Quer roubar a tua atenção. Porque a presença de Deus faz a diferença. Talvez se ele rouba a tua atenção agora, o pastor está aqui, pode orar por você, os pastores estão, pode orar por você. Mas se ele te arrebata num lugar onde não tem um homem de Deus para orar para a sua vida, o que vai acontecer contigo? Sabe o que eu vejo aqui? Eu vejo muita honra na vida de Paulo. Muita honra na vida deste homem. Eu quero que você entenda bem isso, meu irmão. Queremos crescer como igreja, queremos amadurecer como homens de Deus, queremos ter referências de homens que seguem e vivem a palavra. Se for para brincar de evangelho, ficar dormindo e caindo, vai chegar uma hora que talvez você não tenha esse consolador do seu lado, essa pessoa que pode ser usada para abraçar você, te trazer vida. Eu acho que o tempo de brincar acabou. O tempo de ficar sentado no parapeito acabou. Isso é muito profundo. O tempo de ficar sentado no parapeito acabou. O tempo de ficar observando acabou. O tempo de ficar somente ouvindo os discursos acabou. O tempo de ficar cansado de ouvir a palavra acabou. Espírito Santo, fala comigo, me tira desse parapeito e me traga para dentro. Não podemos brincar com o evangelho. Quantas almas estão sofrendo? Nós somos os Paulos dessa época. Deus nos fez nascer nessa geração para quê? Para acontecermos. Nós não podemos ser enganados pelas drogas, pelas prostituições, pelas malícias desse mundo. Nós não temos mais o direito para isso. Se Jesus transformou as nossas vidas, nos transformou para que nós venhamos a transformar nele a vida dos outros. Você foi chamado para vencer, meu querido. Levante as suas mãos e diga: eu fui chamado para vencer. Declare isso no teu coração. Firme essa palavra na tua vida. Existem muitas almas a serem ganhas. Nós estamos reclamando do discurso. Nós estamos reclamando de coisas tão pífias, tão pequenas, tão insignificantes perto de Deus. Está na hora de nós acordarmos e despertarmos. O Espírito Santo quer nos usar poderosamente. Aqui à luz, você não está na escuridão. Tem a palavra que ilumina os seus caminhos. Você não está sendo enganado. Paulo não estava pregando num espaço físico na escuridão. Paulo não estava agora junto com o Silas naquele porão. Paulo estava no sinédrio, no cenáculo. Estava ali agora no local pregando para os discípulos. Estava partindo o pão para os seus discípulos. Havia luz naquele lugar. Sabe quando a luz? Quando a luz, a verdade. Havia verdade ministrada naquele lugar. E conhecereis a verdade. E ela vai te revelar quem você é. Ela vai te libertar. Não adianta ficar ouvindo um discurso e não colocar em prática. Só pode ser ou pode se transformar somente em um discurso. A palavra de Deus é poder. Ela divide na alma e no ser. Ela traz a revelação daquilo que tanto eu e você precisa. Está na hora de nós mudarmos a nossa vida. Levar a sério aquilo que Deus tem nos revelado. É palavra de mudança, de transformação. Eu não sei, de repente você pode estar caindo hoje. Glória a Deus por isso. Porque tem homens de Deus que pode orar por você e te levantar nesta noite. De repente você fala: pastor, eu quero pular para dentro. Aleluia. Eu quero aceitar esse Jesus, Paulo. Eu Tico ainda, eu estava ali ouvindo, eu estava ouvindo Parmênides, eu estava ouvindo Zelão, eu estava ouvindo talvez Aristóteles, estava o meu maior filósofo, eu estava ali observando as leis da filosofia, mas de repente eu comecei a ouvir, quero me converter a essa palavra,
Sabe que às vezes no Evangelho é uma coisa de louco, né? Nós temos que morrer para nascer de novo. Eutico subiu para ceiar, uma nova criatura, porque uma vez que você, meu querido, passa pelo vale da sombra e da morte, você nunca mais é o mesmo. Lembra de Lázaro? O que acontece com quem revive novamente? Pode ter certeza, meu irmão, é um impacto na vida dessa pessoa, e aqueles que vivenciaram o milagre também são impactados. Tem muitos euticos lá fora caindo, que ficaram perto da porta. Nós podemos ir e orar por eles. Nós podemos ser a ferramenta usada por Deus para levantá-los. Nós podemos ser aqueles que causem um grande milagre, um agente de milagre da parte do Pai. Eu quero ser. Eu quero ser, Jesus. Eu preciso ser, Senhor. Eu necessito ser, Jesus. Tira todo o meu egoísmo, toda obra de feitiçaria que eu tenho falado com a minha boca, que quando desobedeço a tua palavra, meu Pai, a desobediência com o pecado de feitiçaria, diz a tua palavra. Se há desobediência sobre o teu povo, Senhor, se há desonra sobre o teu povo nessa noite, que nós vejamos o teu milagre, porque se há desonra, se há desobediência, há queda. Meu Pai, nós queremos ser revividos por Ti, renascer na Tua presença, sermos restaurados pelo Teu Espírito Santo. Meu irmão, minha irmã, curve a tua cabeça agora. Meu Espírito Santo, aleluia. Que o peso da Tua glória seja sobre nós. Deixa Deus falar contigo agora. Fala comigo, Senhor. Quantos têm desistido por coisas tão pequenas? Porque aquele grupo é assim, e aquela igreja é assim, e aquele povo é daquele jeito, me agradou mais. Oh, meu Deus. Quantos jamais não se arrependem, praticam coisas erradas, estão na linha tênue, meu Deus, pronto para cair, e o pastor pregando e falando e anunciando o evangelho dias e dias e dias e dias e dias, falando e falando e falando e falando. Oh Senhor, levante a tua igreja no Espírito, traz um impacto ao teu povo, Senhor, que não mais fiquemos prostrados, meu Pai, diante das nossas adversidades, mas que nós sejamos ferramentas, meu Pai, em potencial, meu Deus, com potencial poderoso para acontecer, ajustadas pelo Teu Espírito Santo. Paulo não era perfeito, mas o que habitava nele é. Oh Senhor, nós queremos ver os milagres na vida das pessoas que estão ao nosso redor, nós queremos ver milagres na vida dos nossos filhos, nós queremos ver a nossa casa sendo libertada, sendo curada, sendo restaurada, sendo sarada pelo Teu poder. Nós não podemos ver, meu Pai querido, pessoas caindo e morrendo e não fazemos nada. Aviva-nos, aviva-nos, aviva-nos. Não queremos ficar pulando no Espírito e falando em línguas, nos enchendo, enquanto, meu Pai, tantos estão caindo e morrendo, que vamos praticar a palavra. Levanta aqui discipuladores, Senhor. Quantos não mais querem ser discipulados? Quantos não mais querem ser discípulos? Quantos não mais querem ir às células? Quantos não mais querem participar? Meu Deus amado, o discurso é longo, o discurso é duro, o discurso não aguento mais. Quantos reclamam, e reclamação e murmuração? Não tem como Deus operar com esse coração dessa forma. O Senhor quer colocar um espírito de humildade no teu coração, uma mente simples e compreende, altruísmo total, fraternal. Oh Senhor, oh Espírito Santo, vai ter batismo nessa noite sim,
Vai ter cura nessa noite, sim. Vai ter restauração, meu Pai, ministerial nessa noite, sim. Mas o mais importante de tudo é que essas pessoas saiam daqui e preguem a tua palavra, em tempo e em fora de tempo. Que seja anunciado o teu evangelho aos necessitados e contritos de coração. O Espírito Santo usa as nossas vidas. Ora, Espírito Santo de Deus, vem, Espírito de Deus. Deus está falando contigo agora. Olha o consolo do Espírito Santo. O Paracletos, o Consolador, está ao seu lado. A presença do Espírito Santo está sobre você. Deus está te consolando nessa hora. Deus está guardando a sua vida nessa hora. Deus tem te observado nesses dias. Deus tem falado contigo, filho, filha. Eu te chamo, eu te chamo. Oh Espírito de Deus, torna-nos a ouvir a tua palavra. Desperta-nos, ó Pai, a verdade. Que há caminhos que para o homem parecem perfeitos, ainda que sejam na linha atênue a sua palavra, mas são caminhos de morte. Porque nós temos que tomar uma posição e uma decisão. O evangelho é decisão. Eu não quero ficar na linha de risco. Eu quero estar protegido à luz da sua palavra, Senhor. Aleluia.